Neste tópico 1, examinamos alguns conceitos fundamentais que foram necessários para a gente estabelecer uma comunicação mais efetiva e com menores ruídos. Esses conceitos não são uniformes, não são objeto de consenso na literatura, mas são aqueles que foram considerados convenientes para transmitir alguns conhecimentos que a gente considerou útil e suficientemente rigorosos para alcançar determinados objetivos desse curso. A primeira noção que examinamos no texto é a respeito da moral, que, como é sabida, ela expressa aquilo que no âmbito individual ou privado, cada pessoa assume como bom ou mal, como desejável ou rejeitável, a partir de sua visão de mundo, a partir dos princípios que ela assume, né? No âmbito coletivo, a moral social não é muito diferente. Ela se refere às normas, às regras, os incentivos de comportamento que cada sociedade define historicamente para que haja uma boa convivência entre as pessoas, e que a partir dessa uniformidade de comportamento, de valores, eles possam se protegerem entre si, né? Tendo ou não respaldo jurídico legal, quer dizer, respaldo das leis a respeito desse juízo moral. E é natural que os grupos humanos acabem por estabelecer essas regras, né, essas regras do jogo, porque nós somos seres sociais e em todos os lugares que a gente frequenta, na academia, no shopping, ou no clube, na escola, no nosso condomínio, a gente acaba por definir regras mínimas de comportamento para definir aquilo que é correto, o que é incorreto. E essas regras nem sempre têm um respaldo legal, enfim, mas elas têm a tolerância, mesmo que elas não agridam outras regras previstas em lei, outros direitos, que e elas acabam exercendo um papel de constritor ou de incentivador de determinados comportamentos individuais. A questão é o seguinte, que em determinados contextos históricos, né, a gente aderir a esses princípios, essas normas e práticas, né, que são impostos pela maioria, ou então um grupo minoritário que se apossou da condição de informar essas regras, essa adesão nossa acaba por ser profundamente injusta em determinados grupos históricos, grupos minoritários, que às vezes nem são minoritários, mas que são historicamente fragilizados. E de modo que a gente, ao reproduzir, melhor dizendo, a gente aderir a essas normas morais, a gente acaba por reproduzindo essas justiças históricas que estão escritas nessas estruturas de poder. Desse modo, é possível falar que uma pessoa que segue rigorosamente as normas morais, ela até pode ser considerada por esse grupo um bom cidadão, uma expressão mais contemporânea que eu usei no texto, um cidadão de bem. Mas, ao mesmo tempo, ela vai tornar cúmplice, né, dessas injustiças sistêmicas ou estruturais, que são aquelas cometidas, por exemplo, contra minorias étnicas, contra minorias políticas, contra minorias religiosas, e até mesmo contra pessoas que pertencem a determinado gênero ou orientação sexual. E dessas diferenças, desses conflitos entre si, fazem com que a estabilidade social que se alcance a partir da moralidade seja uma estabilidade precária. Ela não é uma estabilidade fundamentada
ela não é uma estabilidade que se pode, não tem estruturas suficientes para se alcançar um critério de uma boa convivência. E aí que surge a noção da ética, e nesse contexto, né, um conjunto de concepções, de intuições, de sentimentos que diferentes indivíduos ou grupos humanos utilizam para definir o que é certo, o que é errado, como é que deve ser feito, o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Mas a partir de um processo de reflexão crítica. O que significa isso? Que a partir da razão, no sentido amplo, é que essa depuração, a depuração do juízo crítico, é que vai fazer o diferencial entre aquilo, os critérios da moral e os critérios éticos. Se nesse contexto a gente conseguiu achar um denominador comum para definir a ética, né? Então a gente está mais próximo do objetivo desse curso, mais especificamente desse tópico, que é saber, que é buscar uma definição do que é a ética do servidor público. Para isso, a gente tem que passar por um outro conceito, que é o conceito de ética pública. E eu vou dizer por quê. Porque é com base nesse conceito que o servidor público vai se orientar, vai fundamentar e vai justificar as suas decisões no exercício da função pública. É desse arcabouço de normas que o servidor público vai atuar de acordo com a ética que se exige dele, que se espera dele. Então, a gente pode buscar na literatura a contribuição da professora Adela Cortina, que é uma referência no assunto, uma professora espanhola, que define a ética pública como uma ética de mínimos. O que significa isso na prática? É aquela ética que gera princípios e valores de respeito comum entre as pessoas, com diferentes concepções de vida, com diferentes concepções do que é o bem comum, mas acaba por as integrar num outro grupo de referências comuns sobre os limites da ação e quais são os modelos de excelência moral que se deve observar. Isso significa o que na prática? A gente já viu mais na experiência constitucional brasileira, com a experiência política dos últimos anos, a discussão de que o direito de expressão não é, o direito constitucional de expressão não é um direito absoluto. E por que não é? Porque ele deve ser cotejado com outros direitos e deveres fundamentais. E um deles, o da dignidade humana. Então, o meu direito de expressão, ele, como não é absoluto, ele se restringe a expressar a minha opinião, desde que ela não ofenda a existência ou a dignidade de outras pessoas, desde que ela respeite a condição dos direitos humanos. Um outro critério fundamental que se pode utilizar para diferenciar, para delimitar a ética pública, é quanto aos objetivos. É que enquanto a moral social busca uma estabilidade na convivência a partir do que? De uma uniformização de procedimentos, de modo que, agindo mais ou menos de acordo entre si sobre o que é correto, as pessoas acabam ganhando uma proteção dentro do grupo, enfim. A ética pública tem um objetivo maior que isso. Ela não busca só uma convivência, ela não busca mais estabilidade de uma convivência social. Ela busca a convivência justa. E o que significa isso? Que ela incorpora a noção de justiça. E, com isso, ela acaba por se estabelecer, ou por oferecer à sociedade,
uma estabilidade de longo prazo, uma estabilidade fundamentada, que é mais estrutural, mais coesa que a noção de estabilidade que a moral social representa, oferece socialmente. Se a questão da ética pública ela incorpora a noção de justiça, então, a partir disso, eu trouxe alguns dilemas que são comumente questionados nas discussões a respeito do tema. O primeiro deles foi a questão do relativismo ético e do fundamentalismo ético. A questão do fundamentalismo ético, que a gente já vê comumente falando de fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, a gente fala muito pouco no fundamentalismo ético. A questão é que a base comum do fundamentalismo é uma só, que eles partem de uma visão monística da realidade. Eles entendem que existe somente uma verdade, e essa única verdade é a verdade que eu defendo. Ela não admite, então, que o outro possa pensar diferente. Ela não admite visões alternativas. E, mais do que isso, ela acaba por perseguir as diferentes. Ela acaba por se impor com fundamento em princípio, a partir dos quais são estabelecidas regras rígidas e bastante abrangentes. Por isso que ela é chamada de ética compreensiva ou ética abrangente, porque ela se incorpora, ela acaba por se associar às estruturas de poder, às estruturas institucionais, e acaba por fazer essa caça das formas de agir diferentes daquelas que os seus adeptos, ou melhor dizendo, os não adeptos à sua lógica, acabam por representar, pelo perigo que eles representam a coerência como um todo. Só que, assim, o fato é que em sociedades pluralistas como as nossas, as sociedades ocidentais, é muito difícil se aceitar uma ética compreensiva, né? Uma ética abrangente, uma ética fundamentalista que rechaça, que faz com que a gente persiga as opiniões que não estão coincidentes com a minha, né? Um outro aspecto também importante é que a gente tem que superar, não é só a questão do fundamentalismo, é no outro extremo a ideia do relativismo. Porque o relativismo acaba por transformar, se transformar numa aceitação da regra de que ninguém pode julgar as outras pessoas com valores diferentes e nem mesmo tentar ajustar esses valores a valores maiores, a valores mais nobres, ou valores de excelência. E, com isso, esse relativismo acaba colocando em xeque toda a estrutura de proteção. E ele acaba dizendo, por exemplo, não, eu tenho o direito de me expressar, eu posso me expor, eu posso expressar a minha ideia contra a minha ideia antissemita, a minha ideia racista. E hoje o Supremo Tribunal Federal incorporou nas ideias de racismo as noções de orientação sexual também, então constitui crime de homofobia, constitui crime contra minorias, crimes de ódio, enfim. Então, a gente compreende que a ética pública, ela, nesse sentido, ela reclama, ela se inclina por uma certa universalidade. Ela se inclina para valer sobre todas as pessoas, mas ela faz isso sem que ela recaia em fundamentalismo e também supere a ideia do relativismo. Um outro dilema que foi trazido no texto é sobre a ética política ou administrativa.
Eu tenho uma concepção hoje diferente de quando escrevi o texto, e eu acho que existe com base em alguns estudos, uma relevância, sobretudo empírica, para se distinguir a ética política da ética administrativa, sobretudo da corrupção política da corrupção administrativa. E, como regra, a corrupção administrativa, ela se identifica com aquela chamada pequena corrupção, que é aquela que o servidor público acaba por interferir na distribuição do serviço público. Ele vende o serviço, ele interfere na distribuição do serviço público, né? Ela é igualmente nociva, porque ela afeta a imagem da administração pública diretamente, né? E afeta ali com o usuário, com aquele que é o destinatário final. Mas é necessário distinguir da corrupção política, porque a corrupção política ela tem na figura um agente público, que, como regra, é um agente político, mas que ele comete crime de outra natureza, que é um crime que atinge indistintamente todas as pessoas envolvidas. E o combate à corrupção política, a corrupção política, pequena corrupção, a grande corrupção, se dá de forma diferente. Então, eu acredito que seja relevante ainda se fazer essa distinção entre a ética política e a ética administrativa. De qualquer forma, esse autor que trouxe, que eu utilizei no texto, que se chama Manuel Viloria, ele faz essa distinção por um outro motivo, que é uma outra preocupação, e que eu retratei ali no item em que eu trato a questão do dilema da eficiência versus o eficientismo burocrático. Porque, assim, a gente sabe que o capitalismo, o sistema capitalismo, ele é baseado em fluxos e refluxos, de crises e ascensões. E a gente sabe que, desde a década de 1970, o mundo passa por uma alteração estrutural, né? Que é uma alteração no modo de produção capitalista. Essa alteração fez que se revisasse e se criticasse os modelos vigentes na época. E com uma certa razão, eles fizeram críticas ao modelo burocrático do Estado. É um Estado, um elefante, um Estado paquidérmico, né? Um Estado ineficiente. E, para isso, eles criaram uma escola chamada, também conhecida como Nova Gestão Pública. Essa escola de pensamento passou a defender a lógica de que ao Estado, ou melhor, à administração pública, se aplicariam as mesmas regras que são válidas para as empresas. Então, a mesma lógica que é válida que o mercado adota, que é a da eficiência e da produtividade, deveriam ser aplicadas indistintamente no serviço público. De modo que o fundamento epistemológico dessa escola encontra-se na separação absoluta entre fatos e valores. O que significa isso? Ela defende a ideia que a administração é técnica, que a administração é igual a uma empresa e que ela deve cumprir simplesmente e ser guiada por critérios técnicos. Só que, nas décadas seguintes, ela sofreu fortes críticas dessa escola de pensamento. Por quê? E o que se evidenciou é que essas doutrinas elas não conseguiram compreender a complexidade dos dilemas morais e políticos do serviço público, e mais especialmente dos funcionários públicos. Porque elas não aprendiam um critério da ideia de justiça, uma ideia de justiça, que uma sociedade democrática deveria necessariamente se orientar. E aí, essas críticas ao modelo de nova gestão pública, dessa escola de pensamento, fizeram com que a noção da ética do profissional do servidor público fosse necessariamente inserida dentro de um arcabouço,
arcabouço do que é correto, do que é incorreto, mas desde que se observasse a necessidade de justiça, sobretudo nos países do capitalismo subdesenvolvido, né? Do emergente. Bom, a questão é a seguinte: e esse falso dilema ele foi superado na medida em que se provou que a gestão pública não deve ser a política, e nem mesmo simplesmente orientada só por valores meramente instrumentais, como planos de eficiência, metas de eficiência, porque, na verdade, ela tem um compromisso com a justiça. E nosso país, particularmente, com um compromisso com uma sociedade menos desigual. E aí que essa ideia de administração pública ela passou a ser vista não só nos países latino-americanos, mas também nos países europeus, a partir de uma ótica constitucional. Essa ótica constitucional definiu que a administração pública ela está no atendimento do interesse geral. O que significa isso? Ela deve se mostrar-se como um meio para a obtenção desse mesmo fim, da justiça social. Não se quis defender que, não se quer defender que essa simples existência de um quadro de referência de valores no setor público, como um código de ética, ou a existência de uma comissão de ética, seja suficiente para resolver os problemas de eficiência na administração pública. Eles existem e eles devem ser enfrentados. O que se impõe, né, o desafio, é que a ética administrativa tem que combinar valores democráticos, isso é, valores que tenham um compromisso com a justiça, e também valores instrumentais. Para quê? Porque esses valores instrumentais são aqueles que estão ligados ao cumprimento de metas, enfim, os que estão envolvidos com a questão da eficiência, e que, entre nós, foram inseridos a partir da Emenda Constitucional 19 de 1998. Para quê? Para que uma reflexão ética não se torne assim, um conjunto abstrato de valores sem aplicabilidade, quer dizer, existe, está lá, mas eu não tenho nenhum compromisso com a eficiência administrativa, é outra coisa, é outro mundo, e nem mesmo que se cumpra metas de eficiência, e sem que se tenha qualquer quadro de referência moral, de critério de valor, né? Uma referência de valor. Bom, se temos resultados imediatos, então vamos cumprir, mas em nome de quê? Para atingir quem e que determinado grupo beneficiar, né? E aí, foi com isso que, no tópico seguinte, a gente trabalhou as noções de ética pública, moral, social e direito. A gente reafirmou novamente que não deve ser confundido moral, lei e ética, são coisas diferentes. Por quê? Porque as obrigações éticas, até mesmo as obrigações morais, possuem uma natureza diferente das obrigações legais. As obrigações legais têm um caráter cogente, um caráter imperativo, e não regra, e como regra, elas não são coincidentes, né? Elas devem ser coincidentes, mas elas podem estar em conflito. Lei e ética podem estar em conflito. Assim, e também o Estado de Direito, como os objetivos dele são diferentes dos objetivos do Estado Democrático de Direito, o compromisso do direito é que a lei seja cumprida, seja obedecida. Não importa se você está cumprindo aquilo por razões éticas, se você está convencido de que essa é a melhor postura, se você está usando a máscara que o Estado impôs no estado de pandemia, se você concorda ou não concorda. Interessa que você cumpra. Se você está agindo por convicção ou apenas porque não quer ser multado, isso é indiferente para o Estado. Não interessa as motivações. Mas, dentro desse contexto, é possível que existam normas de direito positivo que estejam em conflito com normas éticas.
né, que sejam eticamente inaceitáveis. E ocorreu assim durante um modelo mais emblemático, de não afetar questões locais, como foi o Estado nazista, que impôs as questões de superioridade racial, de ódio às minorias, enfim, que feriam o interesse coletivo, em razão que dos benefícios de uma minoria que se apropriaram do poder naquelas circunstâncias e acabaram afetando o interesse coletivo, através da apropriação dos meios de comunicação, enfim. Bom, o que se quer dizer com isso? Que nos casos em que o direito não passa por uma depuração de valores que é própria do sistema democrático, existem grandes possibilidades de direito e a ética estarem em conflito. Então, o Estado de Direito, ele tem que ser visto não mais como um impositor de regras, as regras pelas regras. Um Estado de Direito, ele tem que ser visto como um Estado democrático quando ele inclui a noção de valor, a noção de justiça. E que essa noção de justiça seja o respeito, no respeito aos direitos humanos, né? Ou, no nosso caso especificamente, encontra uma expressão maior do nosso princípio constitucional, que é o princípio da dignidade humana. A partir daí, a gente tem que, dentro de um Estado democrático de direito, a tensão entre a ética e o direito vão ser menores, vão ser bastante reduzidos. Não vão ser completamente eliminados, mas que vão existir conflitos muito pequenos. E aí, no último capítulo, no último tópico, no último item desse tópico, eu trago as noções de Estado democrático de direito, de governo, de bom governo, e de administração, de boa administração. Essa adjetivação desses itens faz toda a diferença. Por quê? Porque o Estado de Direito, o Estado hoje em si, ele não pode ser reduzido mais, o Estado de Direito, a uma mera noção do monopólio de que detém o monopólio da violência legítima, quer dizer, eu sou o único detentor da violência física, da violência legítima, e como eu me apropriei dela, eu sou também um prestador de serviços. A ideia de um Estado democrático de direito faz com que a gente fale não só de um governo ou de uma administração, a gente fala de um bom governo, de uma boa administração. E nesse contexto, que bom governo e boa administração assumem um papel fundamental na sociedade democrática, que é o compromisso que ela tenha com o ser humano como seu objetivo principal. A boa administração pública pode ser definida aquela que dirige as instituições públicas como uma série de critérios mínimos para melhorar as condições de vida dos seus cidadãos e, no caso do serviço público, dos seus usuários. Por fim, então, há que se considerar que essa noção de boa administração pública já é, nos países europeus, considerada um direito fundamental. E, em alguns casos, inclusive, inscrita expressamente na Constituição. Ela é expressa, escrita na Constituição, trazendo consigo a ideia de centralidade da pessoa no regime jurídico da administração pública. São os cidadãos os principais destinatários do serviço público, tanto na promoção dos seus direitos, como das suas liberdades, né, prioritárias, a serem resguardadas pelos poderes públicos. Gente, com isso, a gente colocou aqui em prática alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa analisar no tópico seguinte e possa compreender como é que o direito ou a ética estão estruturados, como que a ética está inscrita no nosso ordenamento jurídico, né?
como é que ela está abarcada e de que forma que esses conceitos são vistos por nós a partir de uma ótica democrática, a partir de uma ordem, de um Estado democrático de direito.